Graças a paz, irmãos. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos da Escola de Discipulado. Estamos chegando aqui à última exposição do tema da redenção. Já trabalhamos a primeira exposição mostrando como que um Deus Santo pode se relacionar com o povo pecador no contexto do Antigo Testamento e aprendemos que esse Deus, ele aceita esse relacionamento com esse povo por meio do sacrifício. A segunda exposição, nós aprendemos acerca da realidade do novo nascimento. Aprendemos que esse novo nascimento significa ser gerado do alto, do Espírito, sendo feitos filhos de Deus. E que há uma necessidade, então, dessa regeneração para que possamos enxergar, para que possamos entrar no reino de Deus. Sem essa regeneração, sem esse novo nascimento, não compreendemos as realidades desse reino. E chegamos, então, à terceira exposição, que fala sobre a justificação pela fé. Justamente é o que habilita o ser humano pecador a passar por esse processo de regeneração. Ou seja, o que está por trás da regeneração, tornando essa regeneração possível. Então, por isso, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias, lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Nós iremos estar fazendo a exposição do capítulo 3, versículo 21 até o versículo 26. Então, Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, vamos ao contexto, desses versos, desses versículos. Aqui nós observamos, que há um contraste, da justiça de Deus, que acabamos de ler aqui no versículo 21, com a ira de Deus, lá no capítulo 1, versículo 18. Deixando bem claro aqui que nesse momento histórico, o próprio Deus manifesta a sua justiça, contrastando com a sua ira, que foi descrita ali no capítulo 1, versículo 18. Então, o que o apóstolo Paulo faz aqui nesse momento é mostrar um raio-x ou uma ressonância magnética do mundo nesses 3 primeiros capítulos. Iremos observar então como Paulo faz essa demonstração. Em primeiro lugar, ele demonstrou a depravação do mundo gentílico, capítulo 1, versículo 18 a 32. Então ele vai demonstrar esses gentios com sua idolatria e depravação sexual, chegando a destruírem a sua masculinidade e feminilidade, praticando por fim todo tipo de maldade. Em segundo lugar, a situação dos críticos moralistas é exposta pelo apóstolo Paulo, sejam eles judeus ou gentios. Capítulo 2, versículos de 1 a 16. Esses moralistas judeus e gentios, eles praticam o que condenam. São pessoas que são muito duras em condenar os outros, todavia não pesam na mesma balança os seus próprios pecados. Em terceiro lugar, Paulo fala acerca dos judeus instruídos na lei e autoconfiantes. Lá no capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 8. Então, esses judeus eles foram instruídos na lei, mas são transgressores dela. Os judeus que eram circuncidados na carne, mas incircuncisos no coração, não estavam livres da ira de Deus como os demais. Podemos colocar isso da seguinte forma: os que receberam menos revelação, os gentios, não conseguiram viver à luz dessa revelação que receberam. Nesse contexto,
entram os ímpios e todos os que nunca ouviram o Evangelho. Eles também são indesculpáveis, porque existe uma lei nos corações dos homens, imposta ali por Deus, imputada por Deus, dos quais a sua consciência atesta o que é certo e o que é errado. Acontece que o homem pecador, ele acaba cauterizando a sua consciência, né? Ou seja, como diz ali Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, eles detêm a verdade pela injustiça, matam a verdade por sufocamento, né? É o que diz a palavra ali, deter no original grego, porque eles querem praticar a injustiça. Mesmo que essa consciência os acusem, eles a mortificam, eles a sufocam essa verdade, por isso eles são indesculpáveis diante de Deus. Então, observamos que aqueles que receberam maior revelação, que são os judeus, também não conseguiram viver de acordo com o padrão estabelecido por Deus nessa revelação. Então, Paulo conclui que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, observamos que o mais aqui de Paulo, no início do versículo 21, contrasta, né, a justiça de Deus com a incapacidade do homem de praticar essa justiça. Então ele conclui aqui que todos, sem exceção, estão debaixo de condenação. Então o raio-x ou a ressonância que Paulo faz aqui acerca da humanidade é que todos os seres humanos, sem distinção, sem exceção, estão debaixo de condenação, porque eles não conseguem viver de acordo com a revelação que eles receberam. Nem os que receberam menos revelação e nem os que receberam a lei de Deus, ou seja, maior revelação. Não conseguiram viver de acordo com essa luz que eles receberam. Então, dando continuidade, né, nós podemos então aqui nos perguntar, né, por que Paulo gastou quase 3 capítulos inteiros, né, para demonstrar à Igreja de Roma o diagnóstico real da humanidade? Por que ele fez isso? Observamos claramente que se um médico não tiver o verdadeiro diagnóstico do seu paciente, jamais chegará à cura. É por essa razão que o médico precisa de todas as informações sobre o paciente, conhecer todos os sintomas e até o seu histórico familiar. Da mesma forma, se não conhecermos o real problema da humanidade e a verdadeira dimensão dele, jamais saberemos qual o antídoto correto para a sua cura. Bom, qual o problema da humanidade para muitos cristãos hoje? Então, os cristãos perderam essa referência. Então você vai ver em muitas situações essa referência aí sendo deixada de lado, né, por muitos cristãos. O que alguns desses cristãos vão entender essa realidade do mundo nos dias de hoje? Alguns entendem que o grande problema do ser humano é a sua solidão nesse universo imenso e sua ideia de falta de autoestima. Então, se entendermos que o problema do universo é uma questão de autoestima, de falta de autoestima, você vai torcer o Evangelho, vai acabar torcendo o Evangelho para dizer: você não percebe que Deus te ama e que agora você deve estar cheio de autoestima? Para outros, o problema fundamental da humanidade é de ordem econômica. Se pensar dessa forma, a essência daquilo que você vai pregar do Evangelho é que Deus é um Deus de justiça social. Então pregue isso como boas novas e a cultura será transformada. Infelizmente, muitos hoje, dentre os cristãos, estão entrando aí nesse problema de acreditar que Deus é apenas um Deus de justiça social. Então eles acabam se envolvendo e tendo esse foco apenas nessas questões de justiça social. E acham que isso é o principal, né? é o fundamento do Evangelho, a transformação da cultura. Então, a essência daquilo que é a nossa necessidade, né, diante de Deus, é deixado de lado. Então, isso vai resultar em uma pessoa não transformada, não regenerada, porque trilhou um caminho equivocado, um caminho diferente do verdadeiro Evangelho. O Evangelho vai traçar a nossa real situação. Então, entendemos aqui claramente que o Evangelho, né, ou seja, que a Bíblia, ela se preocupa sim, né, ela trata de assuntos de justiça social.
Todavia, a essência daquilo que somos ensinados pelo apóstolo Paulo é que a raiz do nosso problema é a nossa rebelião contra Deus. Esse problema está amarrado à nossa idolatria. Por isso, todos nós fomos achados culpados diante desse Deus. Bom, dando continuidade aqui, apresentado aqui nesse momento, diante dos nossos olhos, a estrutura, né, aqui do pensamento paulino, nesses versos aqui de 21 a 26. Então, no versículo 21, Paulo vai falar da relação entre a justiça de lei e Deus, ou entre a justiça de Deus e a lei, mais especificamente falando. Versículo 22 e 23, a universalidade da justiça de Deus. E versículo 24 a 26, a fonte da justiça de Deus, como vocês podem observar aí. Versículo 21, a relação entre a justiça de Deus e a lei. 22 e 23, a universalidade da justiça de Deus. E 24 a 26, a fonte da justiça de Deus. Então, versículo 21, ou seja, mas agora, né, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Então, esse mais agora, ou seja, o que isso quer dizer, né? Ou seja, nesse momento da história da salvação, mas agora, ou seja, nesse momento da história da redenção, algo novo acontece. Na plenitude dos tempos acontece uma mudança extraordinária, né? Gálatas 4:4 nos ensina acerca dessa plenitude dos tempos, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. No momento propício, no momento favorável, no melhor momento para que isso acontecesse, Deus envia o seu Filho, para que haja essa intervenção, né? E Deus manifeste a sua justiça. Então Deus ele entra na história por meio do seu Filho e manifesta a sua justiça. Então, mas agora, a justiça de Deus se manifesta sem lei. Então, quando ele diz sem lei se manifestou a justiça de Deus, significa que Deus manifesta essa justiça fora das estipulações da lei. É que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei condena o ser humano que não consegue cumprir essas leis. Por isso, Deus intervém e manifesta a sua justiça a parte desse sistema. Todavia, não ser um testemunho desse sistema, porque essa justiça de Deus ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas de que forma isso foi testemunhado pela lei e pelos profetas? Por meio de suas previsões e figuras, ou seja, por meio da profecia e dos símbolos, né, dos tipos, das figuras apresentadas ali no Antigo Testamento. Nós iremos agora dar um exemplo aqui, ou alguns exemplos dessas figuras apresentadas ali no Antigo Testamento. Então, a primeira delas é que, quando o povo de Israel saiu do Egito, foi exigido por Deus que eles celebrassem a Páscoa, né? Que lembrava como os filhos de Israel foram libertos do anjo da morte por meio do sangue de um cordeiro colocado nas vergas das portas, fazendo com que esse anjo da morte, ao ver o sangue daquele cordeiro, passasse por cima daquela casa, poupando os seus primogênitos. Isso apontava para Cristo. Hoje, Cristo é a nossa Páscoa. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Está lá em 1 Coríntios 5:7. No Antigo Testamento, foi estabelecido por Deus o sacerdócio levítico para fazer mediação entre o povo e Deus. Hoje, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Está lá em Hebreus 2:17. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Também iremos observar que no Antigo Testamento, o templo era o local de encontro de Deus com o seu povo. Devemos também aqui reforçar que o templo é uma ampliação do tabernáculo. O tabernáculo era o local, a princípio, que o povo tinha o seu encontro com Deus. Esse tabernáculo ele foi ampliado ali no templo de Salomão. E era o local ali, então, onde as pessoas iam para ter esse relacionamento, para ter o seu encontro com Deus. Jesus disse o seguinte, lá em João 2,19: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias.
No Antigo Testamento também, o sábado era o dia de descanso e adoração. Hoje, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Ou seja, nós só encontramos repouso quando nós estamos então em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo, né, para encontrar esse repouso, como Ele mesmo nos ensinou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Então, como Deus, ele manifesta a sua justiça, né? Aí a gente entra no versículo 22, que nos fala acerca da universalidade da lei de Deus. Então, o versículo 22, ele nos diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, em primeiro lugar, Deus manifesta a sua justiça através da fé em Cristo Jesus. Reforça então a ideia de que a salvação não é alcançada por mérito humano, nem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, somente para aqueles que possuem essa fé salvífica, que engloba a ideia de arrependimento e fé. Então, quando nós falamos em fé, estamos falando da ideia de pessoas que foram alcançados pela palavra de Deus, que responderam em fé, que inclui arrependimento e essa confiança incondicional a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Isso é fé salvífica. Não existe fé verdadeira sem arrependimento genuíno de pecados, sem uma entrega incondicional a Cristo como Senhor e como Salvador. Em segundo lugar, essa justiça não vem somente para judeus, mas para judeus e gentios que creem em Cristo. Sempre o crer aqui tem que estar envolvido, porque não existe aquilo que nós chamamos de universalismo, isso é heresia, né? Nem todos serão salvos, somente aqueles que crerem em Cristo. Esses sim serão salvos, somente os que manifestarem a fé salvífica, porque os que manifestam a fé salvífica nascem do alto, nascem de Deus. Como diz lá em João, né? Veio para o que era seus, que foram os judeus, mas os judeus, os seus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, porque não eram, serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somente esses são feitos filhos de Deus. Né? Por isso é que não há salvação fora do cristianismo. Porque somente os que creem em Cristo, né, passam a usufruir dos benefícios da obra expiatória de Cristo na cruz. Aqueles que não passam por esse processo estão fazendo pouco caso do sacrifício de Cristo, porque eles estão afirmando que existe outro caminho e isso não é possível. Cristo teve que morrer, teve que ser sacrificado em prol dos nossos pecados, porque não existe outra forma, não existe uma forma de nossos pecados serem cobertos se não for por meio da expiação do sangue do Cordeiro. Então, essa justiça não vem somente para judeus, mas para judeus e gentios que creem em Cristo. Porque não há distinção, porque todos pecaram, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a salvação é uma necessidade universal. Não importa a nação, a raça, a condição social, a idade, a língua, etc. Todos pecaram. A salvação é uma necessidade de todos. Por isso a responsabilidade da igreja deixada por Cristo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus Cristo declarou essas palavras. Então, dando continuidade, observamos aqui então o versículo 23, né? Nos diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse versículo 23, né, que a gente não está vendo aqui no slide, ele nos diz isso por quê? Porque a ideia aqui é explicar o que significa carecer da glória de Deus. Então, carecer no grego é rustereu, significa ser menos do que, falhar, estar em falta ou não estar à altura. As pessoas que carecem da glória de Deus, elas estão aquém daquilo que elas deveriam ser, estão aquém da posição onde deveriam estar. Ou seja, elas têm um propósito em sua criação, mas elas estão aquém desse propósito. Então, carecer da glória de Deus
significa de não ser capaz de glorificar a Deus como deveríamos, sendo incapazes de carregar ou refletir devidamente a imagem de Deus pelo qual o homem foi criado. Chegando então aqui no versículo 24, onde a palavra nos ensina, né, sobre essa fonte da justiça de Deus, onde a palavra nos ensina, né, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, aqui nós temos a fonte da justiça de Deus, né, sendo justificados. A justiça de Deus, a justificação, consiste no ato de Deus declarar pecadores justos diante dele. Esse ato de Deus é identificado aqui como justificação, ou seja, a justificação é um termo legal ou jurídico. O contrário de justificação é condenação. Dentro do contexto cristão, eles são os vereditos que Deus, como juiz, poderá anunciar no dia do juízo. Portanto, quando Deus justifica pecadores hoje, está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo para o presente o que de fato faz parte dos últimos dias. Ele nos ensina também que somos justificados gratuitamente. Significa que o homem não pode pagar pela sua justificação. Ele a recebe de graça, sem esforço ou méritos. E essa salvação é pela graça de Deus, é por sua graça. Essa é a fonte da justiça de Deus, pura graça, né? Gratuitamente significa que o homem não pode pagar. E agora então a gente vai entender o significado aqui da palavra graça, né? É o amor de Deus destinado ao culpado, assim como misericórdia é este mesmo amor destinado ao miserável. Então essa graça, né, essa redenção em Cristo, por meio da sua graça, né, que nós recebemos gratuitamente, sendo justificados, ela só é possível mediante a redenção que há em Cristo Jesus, como nós iremos então aqui explicar. Então, se Deus justifica gratuitamente pecadores por sua graça, por que ele faz isso? Baseado em quê? Como é que esse Deus justo pode declarar justo o injusto, sem comprometer a sua própria justiça, sem condescender com a injustiça deste? Então, vê que é um problema tremendo, né, para Deus, né, ele justificar pecadores e ainda continuar sendo justo, né? A coisa não é simples. Deus, ele é justo, ele é santo, e uma das coisas que ele mais se preocupa é com a sua glória, com a sua santidade, né? Então a resposta é por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a palavra redenção, né, nós iremos aqui colocar na projeção aqui para a gente entender melhor. Aqui ele tem a transliteração com apolutrosis, né? Mas aqui a gente vê que está escrito apolutróceos, que significa uma libertação efetuada por meio de pagamento de resgate. Ou seja, é uma salvação, uma justificação que vem de fora, pois, como já vimos, o homem é incapaz de sair dessa situação. Como em nosso dia a dia essa palavra redenção não é muito utilizada, precisamos entender o que Paulo quis ensinar com o uso dela. Bem, na Roma antiga, essa palavra era um termo comercial usado quando alguém era feito escravo. Digamos que uma pessoa contraísse uma dívida e em certo ponto ele não conseguisse mais pagar essa dívida. O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa pagaria essa dívida com sua própria vida. Essa pessoa seria feita escrava ali daquele a quem ele adquiriu tal dívida. Então a única forma dessa pessoa sair dessa situação seria por meio de um pagamento de resgate. Geralmente isso era feito por um parente. Vinha um parente que tinha condições financeiras ali necessárias para tal resgate, pagava esse valor, sendo que uma parte desse valor ia para o templo pagão, ia para o templo, de forma que aquela pessoa ela era liberta daquela escravidão, porém se tornava escrava do Deus daquele tempo. O que Deus faz conosco hoje é nos libertar do pecado e nos transformar em servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa ilustração nos ajuda
a então mostrar a realidade da redenção e o que ela significa. Então, voltando aqui para o nosso texto, nós iremos então entender como essa redenção funciona, né? Como funciona essa redenção aqui apresentada pelo nosso Deus. O versículo 25 nos traz essa resposta. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Deus apresentou a Cristo como uma propiciação no seu sangue, mediante a fé. Propiciação é o meio pelo qual a ira de Deus é aplacada ou desviada. A ira de Deus é a indignação santa de Deus contra todo o pecado e toda a maldade, né? Nós já explicamos um pouquinho sobre a ira de Deus na exposição anterior. Ou o ato, né? O meio pelo qual Deus se torna propício ou favorável àqueles pecadores, né? Por causa do pecado, Deus encontra-se contra a humanidade. A humanidade é rebelde contra o Criador. Então, por isso, Deus se encontra em ira diante dessa humanidade. Então, a propiciação é o ato pelo qual a ira de Deus é desviada, fazendo com que Deus se torne tão propício ou favorável àqueles que creem em Cristo Jesus. Então, no mundo antigo, quando alguém queria fazer uma viagem, né, isso no contexto romano, o que eles faziam ali naquele contexto? Eles sacrificavam, né, quando alguém queria fazer uma viagem pelo mar, por exemplo, né? Então, eles sacrificavam diante do mar ali ao deus Netuno. Esse sacrifício tornava então esse deus Netuno favorável àquele ofertante, e ele então, esse deus proporcionava uma boa viagem. Então isso é interessante também de nós entendermos aqui. Então, mais uma vez, reforçando, a palavra expiação, ela é melhor compreendida quando nós fazemos uma relação com o objeto, né, em questão. Então, quando nós entendemos que o objeto da expiação é o pecado, né, o pecado precisa ser coberto, e o objeto da propiciação é Deus, ou seja, Deus precisa ser aplacado para que ele se torne propício ou favorável, né? A sua ira precisa ser desviada. Então entendemos melhor o significado de expiação e propiciação, porque são palavras muito próximas, né? Mas assim a gente consegue entender de uma forma mais clara a diferença entre as duas. Então, aqui uma breve aplicação. Todas as religiões levam a Deus. Nós já até demos uma pincelada nessa questão. Mas aqui volta à tona essa pergunta, né? Todas as religiões levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus? Com base nas Escrituras e principalmente nesse texto, não. Por quê? Porque todas as religiões apresentam uma série de regras pelas quais aqueles que a cumprir chegam à salvação ou iluminação. Em todas elas, algo precisa ser feito pelos homens, e nós somos pecadores por natureza. Nós contraímos uma dívida para com Deus que nós não temos como pagar. Primeiro porque a nossa natureza ela é inclinada naturalmente para o mal. Nós iremos pecar. Nós não temos força para nos libertar dessa escravidão da nossa própria natureza. Só existe uma forma de nós escaparmos dessa realidade, é alguém nos libertando de fora. Então, Deus propôs tudo isso através de Cristo, né, como propiciação, né, para que então, por meio dessa obra, né, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, do alto, possamos então ser regenerados, né, e recebemos então uma natureza que vai se conformando à imagem de Cristo gradativamente, que nós chamamos isso de processo de santificação, né? Iremos viver aqui, depois de regenerados, uma luta contra o pecado, iremos ter vitórias contra o pecado, iremos ter uma mudança significativa, substancial, né? De uma mudança de rota, de uma mudança de vida notória por todos aqueles que estão aí à nossa volta. Todavia,
ainda iremos falhar aqui e ali. Mas a partir do momento em que nós recebemos a nossa justificação e regeneração, e esse processo então se dá início, nós seremos transformados de glória em glória na presença de Deus. Iremos subir degrau por degrau até o dia em que nós receberemos o corpo glorificado, né? Tema esse que será tratado aí pelo pastor Paulo, que vai falar um pouco sobre a realidade dessa glorificação. E uma dessas realidades é que receberemos um corpo que não pecará mais. Então aqui, regenerados, temos o poder de fazer força, né? E resistir ao pecado. Antes não tínhamos. Hoje podemos batalhar contra o pecado, né? Andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, né? A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que de fato quereis. Então há uma guerra, e essa guerra só existe nos filhos de Deus, para os filhos de Deus. Aqueles que não foram regenerados, que não são filhos de Deus, não pelejam contra o pecado, não guerreiam contra a carne, né? Apenas há uma consciência ali que acusa, mas isso é diferente de uma pessoa regenerada, né? Que se arrependeu dos seus pecados. Não é um remorso, né? É uma mudança de vida que vem de dentro para fora, né? Então, todas as religiões levam a Deus? De forma alguma. Não, essa é a resposta. Porque não é pelas nossas próprias obras ou por uma série de regras que nós alcançaremos a salvação, mas por uma obra proposta pelo próprio Deus de resgate a esse homem caído. Não é por meio de regras, né? Até lembra uma brincadeira que era muito comum antigamente, né? Chamada cancão ou amarelinha, do qual as pessoas, para chegar até o céu, elas precisavam então pisar nos quadrados corretos, né? Se elas errassem ali o quadrado, tinham que voltar e nunca elas chegariam ao céu. Ou seja, é necessário cumprir essa regra para chegar lá, né? O homem jamais satisfará a justiça exigida por Deus, visto ser ele escravo do pecado, né? Por isso o próprio Deus é quem vem ao nosso encontro, né? Que vem ao encontro desse homem para resgatá-lo, oferecendo o seu próprio filho como pagamento de resgate. Somente Cristo poderia satisfazer a justiça de Deus, porque ele cumpriu toda a lei, refletiu perfeitamente a imagem de Deus. E todos os outros pecaram e encontram-se culpados, né? Por não conseguirem viver de acordo, né, com o propósito pelo qual eles foram criados, né? Glorificar a Deus. Portanto, só existe salvação no cristianismo, somente em Cristo por meio da fé. O problema do homem é um problema universal e só existe um antídoto à cruz de Cristo. Por isso precisamos pregar o Evangelho a todas as nações que estão debaixo do céu, né? Todos estão nessa situação e a igreja foi confiado o ministério da reconciliação. Somos os responsáveis por levar a única mensagem de salvação ao mundo perdido, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Bom, então por que Deus agiu dessa maneira, né? Por que Deus agiu dessa maneira? Para demonstrar ou para manifestar a sua justiça. Então, de acordo, né, com D.A. Carson, né, um dos maiores eruditos, né, para muitos, o maior erudito em Novo Testamento dos nossos dias, aqui Deus não apresenta Jesus como propiciação, sendo nós a primeira razão. Sim, ele faz isso para nos salvar, mas a preocupação fundamental não é essa. Ele faz isso para demonstrar a sua justiça. Suponha que Deus chegasse agora e dissesse: então está bem, eu perdoo vocês, Hitler, Stalin, vocês estão perdoados, e dissesse também para nós: não tem problema, vocês estão salvos. Como ele mostraria a sua justiça? Como isso mostraria a justiça de Deus? Deus está preocupado em manifestar a sua justiça, né? Está escrito, né, que Deus ele não inocenta o culpado, né? Então como é que ele pode declarar ao pecador justo e continuar então mantendo a sua justiça? O que Deus faz? Ele então provê o seu próprio Filho para satisfazer o seu próprio senso de justiça. Em outras palavras, a justiça que era exigida por nós, Cristo cumpriu.
Então a obra de Cristo foi dupla, né? Ele cumpriu a sua justiça e morreu como sacrifício substitutivo. Então, em primeiro lugar, digamos, ele morre para nos perdoar dos nossos pecados e viveu também uma vida justa para que a sua justiça nos fosse imputada, nos fosse creditada, para que então eu possa ser declarado justo. Eu só posso ser declarado justo porque Cristo viveu em justiça e a sua justiça é então imputada ao que crê. É o mesmo que aconteceu com Abraão lá no Antigo Testamento, onde está escrito: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Quando nós cremos em Cristo, a sua justiça, a vida que ele viveu santa e justa, nos é creditada, e por isso Deus nos declara justo. Então só somos justificados por meio da obra de Cristo. Só é justificado aquele que está em Cristo Jesus. Todos aqueles que buscam caminhos alternativos estão jogando toda a justiça de Deus no lixo, fora. Por isso é que não há salvação fora do cristianismo. Nosso problema é um problema judicial diante de um Deus santo. E não temos como pagar a nossa dívida. Então Deus intervém na história, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Nós não temos justiça para apresentar diante de Deus. Por isso Deus intervém na história, entra na história com o seu Filho unigênito, cumpre a justiça que nos é exigida, morre como sacrifício substitutivo em nosso lugar e a justiça dele nos é acreditada, nos é imputada e Deus nos declara justo, né? Então nós somos regenerados, declarados justos, santificados para então sermos glorificados. Essa é a realidade da obra de Cristo na cruz, né? Então, dando continuidade, né? No versículo 25, ele continua o raciocínio da questão da manifestação da justiça de Deus, declarando, né, que por ter Deus, na sua tolerância, né, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Isso se refere aos pecados do Antigo Testamento. É verdade que eles receberam uma punição no tempo deles, mas eles foram recebidos no seio de Abraão, eles foram recebidos no paraíso. O que teria pago os pecados daqueles irmãos do Antigo Testamento? Era o sangue de bois lá do tabernáculo? O sangue daqueles cordeiros? Segundo Hebreus, é impossível que o sangue de bois e cordeiros remova pecados, porque eles eram apenas um símbolo do verdadeiro sacrifício que é Cristo. Então não é aquele sangue de bois que perdoava, que removia os pecados, mas o Cristo que viria no futuro. Eles estavam declarando que o Redentor deles vivia, né, que viria, e que então os seus pecados seriam perdoados. Então, na verdade, os pecados daqueles homens teriam sido deixados impunes. Mas, finalmente, agora, na plenitude dos tempos, veio um propiciar aqueles pecados do passado e os pecados de hoje. Ou seja, expiar os pecados do passado e os pecados de hoje, incluindo os pecados dos crentes do futuro. Para que ele faz isso, né? Para ele mesmo ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, de forma que agora a gente pode observar claramente como é que Deus ele pode ser justo e o justificador daqueles que creem em Jesus, por causa da cruz. Então, tudo é por causa da cruz. Sem a cruz não há remissão de pecados. Sem a cruz não tem como nós termos um relacionamento com Deus. Então observamos aqui claramente a manifestação da justiça de Deus. Essa manifestação da justiça de Deus é para todos, ou seja, a necessidade de justificação ela é universal. Então observamos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que a pregação do Evangelho é uma necessidade de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças. Por isso que a igreja precisa pregar o Evangelho a toda criatura. Nós observamos também que essa justiça de Deus ela só é possível mediante a redenção, ou seja, um pagamento, né, de resgate, né, que Deus propôs no seu próprio Filho, né, por meio do seu próprio Filho, no sangue dele, né, ou seja, o próprio Deus. É aqui realmente que o cristianismo vai ser distinto das demais religiões. Porque quando você começa a estudar as religiões, você vai perceber que todas as religiões traçam uma forma do homem chegar à divindade, do homem chegar à iluminação. É traçado degraus ali a serem galgados pelos homens a fim de alcançarem a divindade ou a iluminação. O cristianismo ele
ele traça um caminho inverso, né? É Deus que vem até o encontro do homem, isso desde o Jardim do Éden, né? Quando o homem pecou ali, não é Adão que vai atrás de Deus pedindo perdão, o conselho de Deus, é Deus que vem até Adão e disse: onde estás, né? Comeste da árvore que eu disse para não comeres? Então, é Deus dizendo: olha, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É Deus que intervém na história, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, não a nossa. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, né? A fonte da justiça de Deus é a sua graça, mediante a redenção, um preço pago ali na cruz pelos nossos pecados. Então, dessa forma, nós fechamos aqui que Deus faz isso para manifestar a sua justiça, né? Para que aqueles pecadores do Antigo Testamento pudessem ser devidamente justificados, né? Sem que Deus se tornasse injusto. Ou seja, foi pago o preço, né, de resgate por esses pecadores ali do Antigo Testamento. Eles só foram para o seio de Abraão por causa da cruz. Então, tudo é por causa da cruz, né? Se hoje nós somos cristãos, feitos filhos de Deus, é por causa da cruz, né? Se hoje Deus tem nos preparado lugar, como Cristo disse, né? Vou vos preparar morada, lugar, né? Para que onde eu esteja, vocês também, é por causa da cruz. Então, se a humanidade um dia vai ser redimida, né? Se vai haver novos céus, nova terra, se não haverá mais maldição, nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão se passado, é por causa da cruz. Então, meus irmãos, não esqueçam de ensinar os seus discípulos, né, da necessidade do sacrifício de Cristo, né, da essência do Evangelho, que é a cruz de Cristo, né? O Evangelho, ele não tem por essência, né? Ele não tem por foco principal pregar boas obras, justiça social, né, autoestima, não. O Evangelho tem a responsabilidade, tem o propósito principal de apresentar o homem em seu real estado, de rebelde contra Deus, de pecador, para que o verdadeiro antídoto lhe seja apresentado, que é a cruz de Cristo, né? Então, meus irmãos, se apeguem, se agarrem a essa cruz, de mãos vazias, né, sem méritos, mas crendo na obra de Cristo na cruz, somente pela fé, né? Somente pela fé nós iremos alcançar essa redenção, né? Tão esperada, né? Tão pregada e hoje, infelizmente, esquecida, né? Foi tão pregada pelos pais da igreja, pelos puritanos, pelos reformadores, e hoje ela tem sido deturpada, né? Um evangelho aí, mamão aí com açúcar, né? Que tira o aspecto da ofensa, né? Que o evangelho nos ofende, né? Porque ele mostra que o meu coração é sujo, cheio de pecado, né? Para que haja cura. Por isso o Evangelho faz isso, né? Então apresente essas realidades para os seus discípulos. Então, meus irmãos, nós iremos fechar aqui essa primeira divisão dessa unidade, né? Aqui no versículo 26. E na próxima semana iremos dar continuidade com os versículos 27 a 31. Então, um grande abraço a todos, né? E que Deus abençoe o nosso coração. Até mais!